Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com. Porção de hoje. Shilach Lecha. Parashá, porção de número 37. Shilach Lecha significa envia para ti. Vou anotar isso aqui. Shelach Lecha. Envia para ti ou por tua conta. Tá? Envia para ti ou envia por tua conta. Porção, ela vai falar sobre, a princípio, quando Moshe envia os espias. Quantos espias? Quantos espias? De quantas tribos? 12 espias. De quantas tribos? 12 tribos. Vamos ver se vocês estão certos. E outra pergunta que eu vou te fazer desde já. Por causa dos 12 espias, a consequência de eles terem sido enviados e retornarem com um relatório negativo, qual foi o resultado? Quantas pessoas entraram em Canaã, dos que saíram do Egito? Tem certeza? Eu vou fazer a pergunta de novo. Vou fazer a pergunta de novo. Mesma pergunta, então vou fazer a diferente. Quantas pessoas entraram no Egito? Dos que saíram do Egito, entraram em Canaã, dos que saíram do Egito, que tinha 20 anos para cima. Tem certeza? Pois é, cada ano que você estuda a Torá, cada ano você descobre que você precisa estudar mais. E que tem mais coisas para você aprender. Isso é para a gente aprender, irmãos, né? Eu estava na viagem que a gente fez agora, e eu dizia, lá para os irmãos, já tem mais ou menos 30 anos, quase 30 anos que eu estudo. Língua hebraica, originais, Eu entrei aprendendo grego, depois fui aprender hebraico, estudar aramaico. Mais ou menos, já tem quase 30 anos que isso aconteceu. E a cada Shabat eu descubro que eu preciso aprender mais um tiquinho. Que eu não sei nada. E às vezes, como a gente viu numa porção, a gente acha que sabe demais. E que nem precisa mais de parashá, porque a gente já sabe de tudo. Tem muita gente agora que deve estar em casa de perna para cima, dormindo, fazendo não sei o quê. É arrogante a ponto de dizer, de se declarar conhecedor de tudo e não precisa aprender mais. Então, vamos ver nessa porção alguma coisa, de uma das bobagens que nós ou repetimos, que ouvimos, é dizer que 2 pessoas entrou.
Mesmo dizendo não, dizemos que 2 pessoas que saíram de 20 anos para cima entraram. Mentira. Nós vamos ver isso hoje. Quem entrou daquela turma que saiu? Josué e Caleb. Só os 2 entrou. Mentira. Não existe isso na Bíblia. Nós vamos ver hoje. Amém? Olha para o teu irmão e diga: cada Shabat a gente aprende alguma coisa. Vamos caminhar. Porção já está ali para você anotar, né? É por isso, queridos, que no judaísmo é ensinado a gente ser, não ficar repetindo o que os outros falam. Né? Porção, 37, 13:1 de Números, ou Bamidbar, ao 15:41. A Haftará, ou a conclusão, está em Yehoshua, ou Josué, capítulo 2, do verso 1 ao 24. E a Brit Hadashah, ou Brit Hadashah, está no livro de Hebreus 3, 7 ao 4, 1. Eu não vou me ater ao texto da Brit Hadashah hoje, porque ele é um texto que está falando lá da Torá, tá? Não tem muita coisa para a gente discutir ou nos atermos aqui. Então a gente vai ganhar tempo e vai para a Torá. O texto, eu vou só simplificar para você. Ele diz o seguinte, ele está citando o texto quando o povo ouve o Eterno e endurece o coração. Então, o autor aos Hebreus vai dizer isso. E se hoje ouvides a voz do Ruach HaKodesh, não endureçais o coração. Como lá no deserto endureceram, não deram ouvido ao Eterno e morreram no deserto. Né? Amém? Então, só resumindo, é a porção na Brit Hadashah. O que nós vamos achar no livro, na porção de hoje? Tá? Vamos achar que os judeus pedem a Moshe que envie espiões a Israel. Moshe chama o seu aluno Hoshea pelo nome de Yehoshua. Moshe instrui os espiões tornam-se corruptos. À volta dos espiões, os judeus choram sem motivo. Moshe defende o povo judeu. E a punição da geração do deserto, a punição dos espiões e a recompensa de Caleb e Yehoshua. Um grupo de judeus sai para lutar sem permissão. Vamos, se possível, chegar aí. As leis da oferenda de farinha e vinho. A lei de separar uma porção da massa. Vou tentar chegar nisso aí, até para falar para as varoas. Você que faz a halá, você que faz o pão do Shabat. Você sabia que determinada quantidade de massa que você fizer, você precisa separar uma porção dela? Sim ou não? Lei de separar uma porção da massa. Um homem faz um trabalho proibido no Shabat e a mitzvah do tzitzit. Então, isso que a gente vai ver na porção de hoje. Bom, capítulo 13, verso 1 ao verso 3. Vamos lá. Vai da beira Adonai el Moshe lemor. E disse o Eterno a Moshe, ordenando, ou dizendo aí na sua Bíblia. Shelach lecha anashim veyatehu eretz Canaan asher ani noten libnei Israel ish echad et avotaiv tishlahu kol nasi bahem ou bahem. Shelach lecha Shelach lecha, envia para ti, ou envia por sua conta. Amados, por que essa porção não tem isso traduzido na sua Bíblia? Né? Eu não sei se você, aliás, talvez esteja na Torá, quem tiver com a Torá aí pode confirmar, mas nenhuma Bíblia está assim traduzido, né? Porque o texto é, envia para ti, tá? Ou envia por tua
conta, né? O primeiro tópico que eu disse lá para você é que os judeus pedem que enviasse espias. E eles chegaram em Moshe e pediram para Moshe enviar para que olhasse a terra. Só que o Eterno, como é sábio e onisciente, ele já sabia do resultado. Mas existe aqui para a gente uma coisa interessante. Mesmo o Eterno sabendo do futuro, e sabendo do que haveria de dar esse resultado, de enviar homens, ele mesmo assim deixou ou permitiu que Moshe o fizesse. Tá certo? O que aprendemos com isso? Meu irmão, se você tiver que cair no buraco, o Eterno pode até ver você cair no buraco. Mas você o que você tem? Livre-arbítrio. Você quer cair no buraco? Então tá bom, vai. Né? Eu caí no buraco, por que o Senhor deixou? Eu entrei nessa enrascada, por que o Senhor deixou? Aí ele pode dizer para você, porque você não confiou na minha palavra. Simples assim. E o que acontece com Israel é exatamente isso. O Eterno já tinha falado que a terra, daí essa característica que o Eterno já tinha falado. Vamos lá. Terra que mana leite e mel. Que mais? Ele vai dizer que na terra haveria de extrair dela, né? Lá seria, eles iriam colher, eles iriam plantar, iriam colher, iriam viver do melhor da terra. Ele vai dizer mais sobre essa terra, que é uma terra que as frutas, o sabor delas, né? Essa expressão mana, leite e mel, tá? As frutas, o sabor das frutas era tão maravilhoso que é como se tivesse, né, comendo mel nos favos, né? Isso que o Eterno tinha falado para Israel. E o Eterno ainda tinha dito para eles que ele daria a terra. O que eles deixaram de fazer? Confiar. Amados, quando a gente deixa de confiar na palavra do Eterno, a gente vai por conta própria. Quando o Eterno fala uma coisa e você não acredita no Eterno, não confia no Eterno, você vai caminhar por sua conta, e é isso que o Eterno está falando aqui. Ou isso que a porção começa a dizer para a gente. Quando ele diz envia para ti, é como se ele dissesse envia por tua conta e risco. Eu não aprovo, mas você quer? Pode ir. O resultado você vai colher depois, né? E isso acontece conosco. Eu disse aqui numa outra ocasião que tudo quanto você for fazer, ore, consulte, busque o Eterno. Pergunte ao Eterno. Porque se o Eterno falou vá, vá. Se ele falou não vá, não vai não, que você quebra a cara. Né? Outro dia, a gente até conversando, e uma pessoa me fez a seguinte pergunta: o Eterno dá casamento para a gente? Eu disse para ele, o primeiro homem que ele criou, ele deu? Sim ou não? Preparou a esposa? E aí, por que hoje não? Porque a gente é cabeçudo. Porque a gente é tapado espiritualmente. A gente não quer andar na direção dele. Aí a gente fica tomando decisões por conta própria. Quebra a cara. Estrepa. Consulta ele para você ver. Chega para ele e fala: Senhor, eu vi essa jovem, essa mulher, eu vi esse moço, essa moça. Eu vi. Agora eu estou olhando com os olhos físicos. Eu não sei do amanhã. Hoje é linda, hoje é loura, amanhã passa no salão, vira cabelo preto, vira morena. Senhor, eu gostei dessa loura. O Senhor fala, amanhã vai passar no salão. Né?
a gente quer ser seguido, nós vamos ver no final até da porção de hoje, que fala das franjas, dos tzitzit, que exatamente que ele nos dá para a gente não ser guiado pelos e nem pelo coração. Quando andamos pela vista, quando andamos pelo desejo carnal, a gente estrepa. Agora, você quer ser guiado pelo Eterno? Ele te direciona. Ah, mas até nisso, irmão, por que o Eterno, se o Eterno é soberano, se o Eterno governa a minha vida em tudo, por que ele não vai governar no meu casamento? Por que ele não pode preparar para mim uma esposa, um esposo? A Bíblia diz que quem achou a esposa alcançou um favor de quem? Do Senhor. Ai. Então quem é que dá a esposa? A Bíblia diz, não é Rabino não. Amém, jovens? Né? Tem uns jovens aí, né, que ainda está, tem uns que ainda estão pensando, né? Ou ainda vai pensar, né? Está pensando nisso? Ó, põe na mão do Eterno. Ore ao Eterno, busque do Eterno. Não vá pelos... Né? Teve um dia que eu disse aqui para os jovens, né? Jovem, você está caçando pão, cuidado, que o diabo também amassa alguns. Pode ser pão que o diabo amassou. Ah, Rabino, mas ele é um pão. Cuidado. Vamos caminhar. Envia para ti, ou por tua conta, ou tua conta em risco. Irmãos, a palavra shelar, da onde veio a origem, de onde vem a expressão enviar? Olha lá, eu peguei alguns radicais dessa palavra. Primeiro, né, shelar é um filho de Arfaxad. Shelar é uma fonte, um conduto de água. Shelar é um projétil, é um broto e é um renovo. Shilor é um tanque, né, um estancamento de águas em Jerusalém. Shelar, ser enviado, deixado ir, dar, poder, conceber, ser enviado, governar, ter poder, estirar, deixar solto. Olha que coisa interessante. Então o verbo shelar, né, a raiz do verbo shelar significa o quê? Né, ou deixar ir, ou dar, poder, conceber, né, governar, ter poder, estirar ou deixar solto. Isso é a raiz do verbo, tá? Bom, nós temos shalir, que é enviar, nós temos shalar, que é enviar, mandar embora e soltar, tá? E nós temos shaliar. Shaliar é um enviado, ou versão grega, no grego, tá? Essa palavra é grega. Shaliar é um apóstolo. Entendido? Né? Por isso que a gente tem na comunidade o shaliar, né? Na comunidade, querido, a gente não gosta, modo de dizer. Porque tem lugares que eles gostam de, né, se intitular apóstolo, outros, né, quando não é apóstolo, é missionário. Ah, vamos consagrar o fulano missionário. Missionário para cá, missionário para lá, tá, beleza. E? Ah, eu sou missionário. E? Está sendo mandado para onde? Não, eu sou missionário da igreja. Ah, tá, missionário da igreja. Onde é que você achou isso na Bíblia? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Missionário na igreja. O que a palavra significa? Vamos lá, me ajuda? É enviado. Aí eu sou consagrado missionário. Para quê? Para mim ficar sentado em cima do altar numa igreja. Ah, irmão, me ajuda. Você quer ser missionário? Quero ser missionário. Então vem cá, nós vamos consagrar ser missionário. E nós vamos te mandar para a África, te mandar para a favela, te mandar para o presídio. Aí sim, você é missionário. Está fazendo missões. Ah, eu sou missionário, eu sou missionária. Ela foi consagrada missionária lá na igreja. Irmão, que bom, né? A senhora foi mandada para onde? Não, mandaram para lugar nenhum, não. Ah,
Que missionária é essa? Missionária dentro de 4 paredes? Ah, irmão, nós vamos te consagrar missionário. Ah, amém, irmão. Agora eu vou poder sentar lá junto com os pastores, né? Que agora eu sou missionário. Ah, consagra missionário para ficar sentado em cima de púlpito? Está entendendo? Palavra significa o quê? Enviado. Ah, eu sou apóstolo fulano, apóstolo ciclano. É uma baboseira de querer nomes, títulos, né? Se intitular. Quem te consagrou? Deus. Por que ele não te mandou então? E por que você não saiu? Por que você não foi? Não, porque eu sou o apóstolo fulano, dono da igreja ciclana. Não é assim que a gente encontra por aí essas coisas? Apóstolo fulano. Quem que é apóstolo fulano? Dono da igreja. Ué, mas apóstolo não é enviado? Apóstolo não é ser enviado? E quem está enviando ele? Não, porque eu gosto de título, né? Gostei desse negócio de ser chamado de apóstolo. Gostei. Vou me intitular apóstolo a partir de agora. Ô pastor, não é pastor mais não. Agora eu sou apóstolo. Só rachê. Caminhemos. Bom, o Eterno chamou Moshe, falou com ele ou declarou para ele alguma coisa, ok? Que ele deveria chamar, né, de cada tribo. Vamos ler, vou voltar lá no texto, né, que a gente pegou aí o texto. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem. Vou repetir a pergunta agora, de novo. Quantos homens foram enviados? De ajuda? Quantos homens foram enviados? 12 homens. O texto está dizendo que é para enviar. Me ajuda? De cada tribo enviareis? Pergunto de novo agora. Quantas tribos foram enviados uma pessoa? Vou pedir agora ajuda os universitários. Mínia, quantas tribos estão representadas aí nesse enviar? Me ajuda. Diz o Wander que é 12. Mevacê, Wellington, quantos? Uai, mas é 12, como é que foi 13? Doze enviados. Quantas tribos? Eu disse aqui no início, querido, que a gente está precisando a cada dia aprender mais. Vamos ler. Vamos ver. Me ajuda aí. Eu vou ler os nomes. Você vai me dizendo, segue agora. Você vai me dizendo as tribos que foram. Shamua. Qual tribo? Vamos lá? Tribo de Ruben. Qual o nome do que foi enviado? Shamua. Quantas tribos? Vai contando. Uma, né? Shafat. Olha lá, coloquei lá. Shafat. Qual tribo? Shimeon. Quantas tribos? 2. Caleb. Yehudá. Quantas tribos? Vai. Igal. Issahá. Quantas tribos? Tá. Roshea. Efraim. Quantas tribos? Quantas tribos? Onde é que você leu na Bíblia que Efraim tem tribo? Está escrito aí? Parabéns. Então eu li aqui. Meu irmão, quem é Efraim? Filho de quem? Yosef. Parabéns. Quem que é Yosef? Quem que é Yaakov?
O patriarca das? Então Efraim é de qual tribo? Eu perguntei para você quantas tribos estão aí representadas. Você falou comigo que é 12. Diz o Hélio que é 13, né? 11? Amém. Quantas tribos estão aí representadas? Opa! Já descobrimos que tem um camarada sendo citado aqui no chamado 12, que é de uma outra tribo, mesmo sendo chamado de tribo. Vocês entenderam? Vamos lá. Então, quantas tribos que nós temos? Já temos a tribo de José sendo citada aí. Vocês concordam? Porque Efraim é da tribo de José. Efraim não tem tribo. Muito bem, vamos caminhar agora. O Palti é de qual tribo? Benjamim. Benjamim é tribo, né? Quantas tribos já tem agora? 5, né? 5? Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Narbi e Geuel. Quantas tribos temos? Então nós temos enumeradas aí 11 tribos. E de uma tribo nós temos 2 personagens. Amém? Por que eu fiz essa pegadinha com vocês? Porque depois nós vamos descobrir uma outra coisa aí na frente. Eu até coloquei, eu coloquei todo mundo em ordem alfabética, pelo nome, né, claro, das tribos. E se você pegar ali, eu coloquei a tradução de cada nome, tá? O Geuel, né, é o exaltado, o elevado, tá? O Gad, minha fortuna. Gadiel, minha fortuna ou minha sorte é o eterno. Rocheia, salvação, que foi mudado por Yehoshua. Igal, ele julgará. Caleb, ou Kelev, né, cão. O Narbi, quer dizer quieto e sossegado. Setur, escondido. Amiel, Elohim é meu povo. Palti, libertado por Elohim. Shamua, fama. Shemuá, notícia, relatório, rumor. E Shafat, ele julgou. Existe aqui um detalhezinho interessante, né? Uma mensagem escondida aqui, mas eu não vou me ater a isso não. Vou caminhar mais um tiquinho. Assim subiram espiar a terra desde o deserto de Sim até Reov. Vou repetir agora. Qual tribo não enviou espia? Eu vou só adiantar uma coisa para você. Eu te fiz uma pergunta aqui no início, que muitas vezes nós ouvimos a seguinte bobagem. 2 pessoas dos que saíram do Egito entrou em Canaã. Que foi? Não é isso? A gente ouviu isso muito, e talvez já até falamos, né? Se a tribo de Levi não enviou espia, a tribo de Levi entrou em Canaã toda. Quantos entraram em Canaã? Não sei, mas foi uma multidão, foi milhares. As mulheres entraram. Quem pereceu foi os homens, porque murmurou, né? Então aquela história que você aprendeu de que só entrou Josué e Caleb é mentira, isso não procede. Amém? Tribo de Levi, né, já adiantando, não faz parte dos espias, então não, né, a tribo de Levi que saiu, entrou, né, eles não pecaram. Não pecaram nem aqui na murmuração e não pecaram também no bezerro de ouro, tá? Desses 2 episódios eles não pecam, então entram. Amém? Subiram para o lado do sul, vieram até Hebron, estava ali Aimã, Sessai e Talmai, filho de? Como é que está na tua Bíblia?
Estamos no verso 21. 21, 22, 23, 24, 25. Vai? Filhos de Anak, está na sua Bíblia? Tem uma versão que está filho de gigantes. Tá? Irmãos, no domingo passado, a gente fez aqui um questionamento, no final da aula, que foi o seguinte. A Bíblia menciona, né, inclusive aqui, tem outros textos mais, tá? Que vai falar de tradução na sua Bíblia, muitas vezes gigantes. Mas a versão original, ou no original, como é que estaria a palavra? Nefilim. Tá? E eu não peguei o texto aqui não, mas há um texto dizendo que havia em Canaã, aí chamou Anak, tá? Tem uma versão que está gigantes, descendente dos Nefilins. Aí a pergunta a se fazer espera aí, como é que tem em Canaã gigantes, descendente dos Nefilim, se os Nefilim estão antes do dilúvio? Boa pergunta, né? E é isso que está nos originais, né? Na turma da faculdade a gente explorou esse assunto, hoje não vou entrar nisso, mas tudo nos mostra que não morreu-se todos no dilúvio. Tá? Tudo indica que sim, até pela própria Bíblia. Tá? Mas que tenha ficado dos Nefilins, tá? Tenha ficado deles ainda pessoas vivas, tá? Que foram mortos mais lá na frente. Né? Então existe texto na Bíblia dizendo que gigantes eram descendentes dos Nefilins. Tá? Lá na frente a gente viu aí alguns textos. Tá bom? Só para te ajudar aí, tá bom? Aí aqui nessa versão que eu estou usando, tá filhos de Enaque. Por isso que eu perguntei, tem outra versão aí? Né? Tem uma versão que está Anakim, né? Porque a palavra Anakim significa de pescoço comprido. Tá? Anak, pescoço comprido, pescoço grande. Né? A ideia de alguém de estatura elevada. Ok? Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois sobre uma, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. Irmãos, aí eu até coloquei, olha lá, Anak, pescoço, colar. Tá? Uma coisa interessante, né? Existe em Israel até fora de Israel, um símbolozinho, né? 2 hominhos e um cacho de uva, devido a esse local aí, né? Chamado de Escol. Teve um dia que alguém conversando comigo, e aí ele falou comigo, você sabia que eu descobri uma coisa na Bíblia? Eu falei, o que foi, irmão? É porque lá no tempo lá de Canaã, já tinha cerveja, inclusive Skol. Ô, irmão, me ajuda. Eu li na Bíblia, irmão. O vale de Skol não tem nada a ver com cerveja, né? Você poderia até associar com vinho, né? Você imagine um cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar? Eu tenho aqui na minha... Depois eu posso até trazer na próxima aula para vocês. Nos dias atuais, tem uma foto de uma mulher com um cacho de uva israelense, tá? Eu não sei de qual lugar, de repente seja até desse local aqui. Que o cacho de uva é quase do tamanho dela. Um cacho de uva. Entendeu? Agora, isso é dos dias atuais. Para você ver que a bênção, né,
de trás ainda permanece. Bom, vamos lá. Caminharam e vieram a Moshe e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. Deram-lhe a notícia a eles e toda a congregação. Mostraram-lhe o fruto da terra, contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. O povo, porém, já vimos aqui que a palavra porém significa o quê? Quando a gente usa porém, o que você quer dizer? Porém, todavia, né? O que a gente, mas, o que a gente quer dizer com essas expressões? Que aquilo que eu disse para trás não deve ser creditado, né? Ó, irmã, você é uma bênção, porém, ô irmã, você é muito bonita, sabe? Mas, né? O que isso quer dizer? Né? O que eu tinha dito, esquece. Olha isso aqui agora. Porém, realmente, a gente foi na terra. Ela, vamos, vá. Verdadeiramente, mana. O que mais? O povo, porém, porém que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito. Também ali vimos os filhos de... Aí, ó. Tá? Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Né? Eles usaram uma expressão, olha lá, as, que significa forte, poderoso e impetuoso. Então eles disseram, o povo é forte, poderoso e impetuoso. Queridos, o que aconteceu com o povo então? O que o povo teve nesse momento? Duas palavras. Primeira, o povo que habita é poderoso, impetuoso, a cidade é fortificada. Vimos ali os Anak, os filhos de gigante, né? Aí tem gente que mora no sul, gente que mora no norte, e tá. Aí vem um homem e faz o quê? Então, verso 30 e 31. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em... Agora me fala aqui, a palavra herança significa o quê? Opa! A palavra herança significa o quê? Tomar posse de algo. É interessante que a palavra no original para herança, temos na língua hebraica 3 palavras, e é interessante que as palavras hebraicas para herança significa tomar posse de, e ela também significa desalojar alguém. Então, quando ele disse assim, subiremos, possuiremos em herança, ou iremos tomar posse dela e desalojar. Entenderam? Quando você toma posse de alguma coisa, você está tirando da mão de quem está a posse. E você está se apoderando daquilo. Ok? Por isso que a gente tem a expressão morachá em hebraico, tá? De onde a gente usa o verbo morechá. Né? Nós temos nahalá, tá? Uma herança espiritual, outra herança física. E aqui ele está dizendo, possuiremos em... Porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte
E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aqui, ó. Também vimos ali. Como é que está na tua Bíblia? Opa! Também vimos ali gigantes. Tem outra versão que não traduziu, como é que está aí? Descendente dos... Ó, nós vimos ali os descendentes de Anak, e vemos ali os descendentes dos Nefilim. Os Nefilim estão lá em Gênesis 6, antes do dilúvio. Procedente. Entendido? Aí, ó, o texto, se você quiser até anotar, está aí, ó. Vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Para, olha para o teu irmão aí. Diga para ele: a pior coisa do que quem pratica Lashon Hará é quem empresta o ouvido. Meu irmão, o que eles fizeram na terra? Lashon Hará. Eles inflamaram a terra. Está aí no texto. Ou defamaram, né? Nossa linguagem mais moderna. Atribuíram má fama à terra. Eles falaram mal da terra. O problema não é falar mal da terra. É ir contra a palavra do Eterno. Meu irmão, você pode até ter opiniões. Você pode formular opiniões sobre determinadas coisas. O problema é quando você quer manter a sua opinião contra a palavra do Eterno. Entendeu isso? Você tem direitos. Ah, eu acho, eu penso, eu vejo. Ok. Agora, é assim que o Eterno diz? Não. Então acabou. Não adianta você achar, pensar, crer, que é muito comum no ser humano, né? Ah, eu creio. Ah, eu penso. Eu olho para a Bíblia e falo: ô irmão, eu não quero nem saber o que você pensa. Eu quero saber o que o Eterno falou. O que o Eterno disse. Acabou. Ó, te respeito, gosto muito de você, mas sinto muito, entre a sua opinião e a palavra do Eterno, eu vou ficar com a palavra do Eterno. Entre o que você pensa, o que você acha e o que o Eterno diz, para mim você está fora. Vou ficar com o Eterno. E é isso que o povo não fez. É isso que eles não fizeram. E aí, né, na sequência, a gente vai ver que eles vão seguir a opinião de quantos? Quantos deram essa opinião aí? 10. Olha para o seu irmão e diga: nem sempre é a voz da maioria correta. Ah, a voz do povo é a voz de Deus. A maioria está pensando assim. A maioria crê assim. Ah, tem 300 mil igrejas, todo mundo acredita assim. Quer dizer que está certo? Semana que passou, eu disse para você aqui sobre 4 linhas de interpretações bíblicas sobre escatologia. Lembra disso? Vamos ver se eu posso te dar prova. Quais são os 4 grupos que a gente falou na semana passada sobre alguns assuntos escatológicos? Me ajuda? Amilenista, pré-milenista, pós-milenista, clássico e último, dispensacionalista.
4 grupos. Não é só isso que fala de escatologia, não. Tem mais grupos, tá? Isso aqui é só uma área que a gente estudou semana passada que eu te dei isso. Eu disse para você que existe um grupo hoje chamado dispensacionalista. E esse grupo ele foi fundado aproximadamente a partir do século... Quem lembra? Século XIX. Por volta do ano 1830. Disse para você que esse grupo é a maioria nas igrejas evangélicas. Esse grupo prega um arrebatamento pré-tribulacionista, ele prega 3 ressurreições, ele prega 2 voltas do Messias. Ele tem 1800, ele começou 1800 para cá, 1830 para cá, para ser mais exato. Baseado em uma revelação. Eu disse para você que existe um pré-milenista histórico que é datado do ano 70 para 100 e pouquinho, na pessoa de um dos seus papas ou dos seus pais, que já defendia essa ideia. Quantos anos tem isso? Ano 100, para resumir a história. Quantos anos tem? Aproximadamente? 1900 anos. 1900 anos, uma fé. Surgiu uma fé agora, passeada 1800 e pouquinho para cá. Todo mundo, no seu geral, está defendendo isso. E aí? É a maioria. Agora a pergunta que eu te faço: por que esse negócio só surgiu agora? Só agora que apareceu Bíblia? Não tinha Bíblia para trás? 1830 para cá. E a maioria defende isso. Linha chamada dispensacionalista, dos quais tem um outro detalhe, que já é outra área desta linha, dizendo que tem dispensações e que estamos na dispensação da graça. É esse grupo. Entendido? E aí? É a maioria. A maioria sempre está certo? Porque a maioria... vai para a maioria. Às vezes a maioria vai para o Sheol. Né? Mas é a maioria de crente. Acompanha a maioria de crente, que você pode estar indo para o Sheol também. Entendeu? A maioria aqui, 10. Se você falar de porcentagem, né? Quantos? Divide 12 para 100%, né? Você tem aí 10. Olha aí para você ver. Qual a porcentagem que foi contra, que defamou a terra, que falou contra a palavra do Eterno. Conclusão? Todo mundo errado. Quantos ficaram com o Eterno? 2. O Eterno diz: nós cremos que o Eterno é fiel. Ele vai cumprir. Meu irmão, esta geração, onde é que ela tinha acabado de sair? Não, vamos caminhar mais. Falando de coisas maravilhosas. Onde que ela passou? Começa, volta lá atrás. Primeiro milagre dela, que ela viu. 10 que ela viu. Aí vem caminhando um pouquinho, o que ela viu mais na frente? Abertura do mar. Caminha mais um pouquinho, o que ela presenciou? Aí chega e fala: o Eterno nos trouxe para morrer aqui. Você viu um pouquinho para trás, na outra posição, que o povo está caçando cebola, alho. Hoje, pode selecionar quem gosta de uma cebola. O povo está chorando, caçando cebola. Não vou me ater, tá? Você sabe que no mundo judaico existe os midrash, os comentários. Comentário favorável, comentário que é meio sem pé, sem cabeça. Tem. Existe um comentário dizendo que os espias, eles fizeram uma defamação da terra, porque eles não queriam que Israel saísse do deserto. Por quê? Porque lá no deserto, o que eles tinham que fazer? Só estudar a Torá,
ficava por conta do Eterno, não tinha que plantar, não tinha que colher, porque o Eterno mandava comida. Isso é um comentário judaico. Por isso eles defamaram a terra, para o povo não ir para a terra, para eles continuar no deserto, naquele nível espiritual mais elevado. Isso é comentário judaico. Não é? Faz sentido? Pode até fazer. Agora, se você está num nível elevado de tal maneira a pensar assim, o que você tinha que pensar? Naquilo que o Eterno falou. Ah, não, vamos levar esse povo. Mas não foi o Eterno que falou que é para o povo ir para lá? Como é que eu estou tão elevado espiritualmente, pensando em estudar a Torá e etc, etc, e... Entenderam? Mas são comentários judaicos. Vamos caminhar. Aqui, ó, eu até te dei ali, ó, para te ajudar, lá, ó, que está no texto aí, ó. Nefilim foi traduzido como gigantes. Nefilá, derrota, queda, caída, colapso, decadência. Esses aí são a raiz daquela palavra Nefilim. Tá? Então, quando ele está falando de Nefilim, é traduzido como gigante, mas a ideia dele é aquilo lá. Dele é aquilo lá. Tá? Derrotado, caído, né? Decadente. Nefilá, ser vomitado, ser retirado. Nafalo, cair, prostrar, sucumbir. Tá? Então, a ideia da palavra Nefilim vem do verbo nafalo, lá, que é caído. Amém? Amém? Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Olha para o seu irmão e pergunte: quantas vezes você chorou a noite toda? Hein? Meu irmão, quem tinha morrido? Porque às vezes a gente passa a noite no velório, alguém fala assim: eu passei a noite no velório. Seja sincero, mesmo no velório, você passa a noite chorando? Diz no velório. Toda a congregação levantou sua voz e o povo chorou naquela noite. Olha que trem terrível. O que você aprende aqui? Existem palavras que te são lançadas aos ouvidos, que ela vai te fazer passar noites em pranto. E é por isso que eu disse para você, às vezes a Lashon Hará, quem fala é menos do que quem dá ouvido, porque quem dá ouvido vai sofrer mais. Eu sempre falo isso aqui: tome cuidado, não dá ouvido não, porque às vezes vai te causar mais sofrimento. Amém? Caminhemos. Aí vem uma palavra terrível. Então somente não sejais rebeldes, verso 14, 8. Contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais, mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória de Adonai apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. O homem levanta e diz: a palavra do Eterno tem que prevalecer. O que o povo quer fazer? Apedrejá-los. Olha para o seu irmão aí. Pergunte para ele: quantas vezes você está seguindo o povo, apedrejando os outros porque ele está falando a palavra? Tu, Eterno. Vamos caminhar aqui. Disse o Senhor a Moshe: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os que... Eu fiz a pergunta para você: esse povo aí passou aonde? Veio de onde? Olha para o seu irmão, pergunte para ele: não dê ouvido a Lashon Hará, porque ela te faz ficar cego. Entendeu isso? Lashon Hará cega, irmão. Lashon Hará faz a pessoa perder o chamado dele. Israel não foi chamado no Egito? Sim ou não?
O Eterno não chamou Israel do Egito e falou que ia pôr ele na terra que manda leite e mel? Eles perderam a visão, eles perderam o chamado. Olha aí, o Eterno até fala: até quando esse povo não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência eu ferirei, o rejeitarei, farei de ti povo maior e mais forte do que este. Irmãos, diz os nossos sábios que aqui o Moshe se põe de pé diante do Eterno, se posiciona diante do Eterno, e ele tem consigo um pensamento. Ele diz o seguinte: se uma cadeira de 3 pés não pôde ficar de pé, quanto mais a de 1. O que ele quis dizer com isso? Esse povo tem como patriarca Abraão, Isaac e Jacó. Os 3 não é o suficiente para manter a ira do Eterno, para consumir esse povo. Eu que vou manter? Entendeu? Você vai ver que Moshe levanta aí e vai interceder. Se fosse um de nós, hein? Pense aí se fosse você. Hein? Fala a verdade. Quanta prova que você passou, muito mais fácil que essa, você falou: ah, Senhor, dá um jeitinho aí. Esse camarada, essa camarada, consome com isso. Pode matar. O problema é que o camarada fala assim: ah, Senhor, essa mulher que o Senhor me deu, isso está me dando dor de cabeça. Ah, pode matar isso. Ô, infeliz. A que a espada chegar, vai passar no seu pescoço primeiro, que eu sei que é a cabeça. Ah, Senhor, cansamos com essa mulher. Você que é o cabeça dela, é para matar ela. Ele já vai descer com a espada na sua cabeça. Você é o primeiro. Pode ser que quando chegar nela já acabou a força do anjo. Aí ela sobe e você foi. Olha para o seu irmão e fala: vai orar. Caminhemos. Olha a posição do Moshe. Agora vamos falar sério. Esse homem, né? Lá no mundo a gente fala assim: tem que tirar o chapéu. Aqui na comunidade judaica a gente fala: tem que tirar o quipá. Esse homem. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo. Vamos ver o que ele diz. Verso 17. Né? A palavra força, aí no texto, coar. Tá? Capacidade, força, solidez, poder, habilidade, poderio. E aí a palavra meu Senhor, tá? Aí no texto é Adonai. Outro dia uma pessoa me fez a seguinte pergunta: a nossa Bíblia judaica está dizendo que Yeshua é Adonai. Qual que é a diferença? Né? Yeshua não é Adonai. Não existe texto hebraico chamando Yeshua de Adonai. Isso é tradução mal feita. Não existe isso na Bíblia. Yeshua é chamado na Bíblia de Adon. Adon e Yeshua. Adonai é somente o Eterno. O que significa o Adonai? Uma expressão para Adonai, uma tradução boa para ele seria: o meu grande Senhor. Eu tenho o meu Senhor, mas eu tenho o meu grande Senhor. Entendido? Porque só Adonai é Gadol, grande. A palavra Gadol em hebraico, que é grande, significa ser grande em altura, grande em profundidade, grande em largura. E só o Eterno encaixa nisso. Entendeu? Gadol. Amém? Então, ele usa a expressão corretíssima, né? Aí ele continua: o Senhor é longânimo, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade, a transgressão, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até...
Não vou me ater aqui, mas aqui temos umas palavrinhas interessantes, tá? Que é a palavra longânimo e grande é misericórdia, tá? A palavra longânimo aí, ó, erer, quer dizer comprido, tá? E temos a palavra hesed, tá? Hesed foi traduzida aí como misericórdia, mas hesed é bondade, bondade amorosa, misericórdia. Hesed também é traduzido como graça, tá? A palavra traduzida aí como graça também é hesed, tá? E aí, vai caminhando. Aí no verso 19 ele diz: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Aí a Moshe fala: o Senhor já perdoou tanto? Perdoa mais uma vez. Né? Perdoa mais uma vez e... A palavra perdoar lá, salar, tá? Perdoar, perdoador, pronto a perdoar. Ok? Caminhemos mais um tiquinho. Porém o meu servo, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Aí o texto diz: porque houve nele um outro espírito, ruach, olha lá, a palavra espírito está ali, ruach, né? Então a pergunta que eu vou te fazer é: em Caleb teve ruach, diferente do ruach que estava nos outros. Está na Bíblia, ó. Não é eu que estou falando, não. Né? O ruach que estava em Caleb levou ele a confirmar a palavra de quem? Do Eterno. O ruach que estava nos outros levou eles a quê? Vocês me entenderam? Por isso que eu disse para você: cuidado com o seu ouvido. Pode ter demônios usando pessoas e você está dando ouvido para demônios. Pode ser espírito diferente. Principalmente se estiver fazendo Lashon Hará, é demônio. Porque o ruach de Adonai não vai estar numa pessoa cuja língua, a boca, está sendo usada para Lashon Hará. Vigia. Amém? Captou aí no texto? Está murmurando, está difamando, está... Que espírito é esse? Cheio do ruach de Adonai? Não pode ser. Verso 26. Até quando esta má congregação faz com que Israel se queixe contra mim? Os murmúrios dos filhos de Israel que esta congregação faz murmurar contra mim, escutei. Olha para o seu irmão e diga para ele: o Eterno está escutando tudo. Ah, Senhor, o Senhor só escuta quando eu estou orando. Não, quando você está falando da vida dos outros, Ele está escutando também. Quando você está murmurando, Ele está escutando também. Quando você está fazendo Lashon Hará, Ele está escutando também. Amém? Segundo o número dos dias que espiaste essa terra, 40 dias. Para cada dia, representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos. E conhecereis o meu... O que está escrito? Vamos lá, me ajuda? O Eterno afastou? O Eterno afastou? Ou iria afastar, né? Porque aqui está anunciando antes. Olha que coisa terrível, meu irmão. Olha para o seu irmão e diga para ele: quando você murmura, você está afastando o Eterno. Entendeu isso? Entendeu isso? Vou corrigir, ou melhor, vou complementar. O que é murmurar? Não, o que a murmuração traz, né? Afastamento do Eterno lá. E detalhe, ainda te põe fora. Pode observar que é isso que o Eterno decretou aqui. Esse que murmurou não entra. Fica aí para nós. Eu, o Senhor, falei: assim farei a toda a má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão.
Mas o Moshe não pediu para o Eterno perdoar eles? Olha para o seu irmão e diga: existe pecado que é para a morte. Para esse, não se ora. Entendeu isso? Entendeu isso ou não? Você entendeu? Quem orou? Não é nós que oramos, não é a gente, né? Não é pé rapado, não. É Moshe que orou. O Eterno ouviu? Ouviu a oração e não ouviu. Respondeu? Como ele pediu? Senhor, perdoa. Tem compaixão desse povo. Moshe, eu ouvi sua oração. Tudo que você falou, tá bom. Detalhe. Quem murmurou, está fora. Pecado que cometeram é pecado para morte. Vão morrer no deserto. Amém? Olha para o seu irmão e diga: vigia. Vigia com a língua. Vigia com o ouvido. Que às vezes você não fala, mas dá ouvido para Lashon Hará. Eu, o Senhor, falei, assim farei. Aquele texto lá de Hebreus foi exatamente sobre isso aí. O Eterno fala, ó, endureceu o coração, pereceu no deserto, né? Não entrarão no meu repouso. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante a palavra praga aí, ó, magefá. Magefá, golpe, peste, derrota, praga. Morreram de golpe, de peste, morreram de derrota. Morreram derrotados. Olha para o teu irmão e diga: e aí? Caminhamos mais um tiquinho. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja natural, quer seja dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será do meio do seu. Meu irmão, esse texto aqui, ele é interessante. Vocês lembram de um outro momento que o Eterno falou que a pessoa seria cortada do meio do povo de Israel? Lembram? Sim ou não? Me dá um outro momento em que o Eterno usou essa mesma expressão aqui. E aqui ele está falando para estrangeiro, não é? Olha aí. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Essa pessoa será extirpada. Responde para mim, o Eterno falou outro momento sobre extirpar, sobre cortar fora? Quando, por exemplo? Óleo da unção, boa, que ele fala, se a pessoa fizer isso para si mesmo, essa pessoa será cortada. A palavra cortar é caráter, cortada fora. Me dá mais um. Profanação do Shabat. A gente vai ver até um caso aí que o Eterno manda matar o camarada. Outro caso. Para você, homem. Olha para a pessoa do seu lado. Se for um homem, fala, é para nós. O homem que deitar com a sua mulher no período da sua impureza será cortado fora. Pesou? Tem mais um outro momento que o Eterno fala. Quando ele convoca nós para suas festas, e ele fala, aquele que não comparecer perante mim, será cortado fora. Lembra disso? Então ele fala, ele usa muitos momentos que ele fala que vai cortar fora. Né? Ou, no mundo judaico, a gente usa a expressão caráter, cortado fora.
Hã? Ok, irmão? Vamos caminhar. Por que é cortado fora? Olha lá, tal pessoa será extirpada no meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor. Quando a gente ouve a palavra, não pratica a palavra, despreza a palavra, a gente tem que ser cortado fora. Tem que ser. E o Eterno, como ele falou, eu disse e eu farei. Terrível, né? Desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. O Eterno falou para não fazer. A pessoa vai lá e faz. O que ele está querendo? Ser cortado fora. Simples. Totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Aí, ó. Aí, você quer a palavra desprezar lá em hebraico, ó? Bazar, tá? Desprezar, desdenhar. O que é desdenhar? O que é tratar com desdém? Hã? Desprezo, tratar com desprezo. O Eterno falou, você não está nem aí, você tem coisa mais importante para fazer. Você coloca as suas coisas acima da palavra do Eterno. Aí você está tratando as coisas do Eterno com desdém. Né? É isso que o Eterno está dizendo ali. Ó. Desprezou a palavra do Senhor, anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela pessoa. E a sua iniquidade será sobre ela. Muito bem. Eu disse para você lá, ó, se você quiser anotar agora, ó, quem então não morre no decreto que o Eterno disse, né? Yehoshua aí, Caleb, as mulheres da geração do deserto, elas não participaram dos pecados do povo, porém foram sempre leais a Elohim e a Moshe. Então as mulheres também entraram. As crianças, né, como a gente viu, com menos de 20 anos. Os homens com idade acima de, né, corrigindo aí, 60 anos. Membros da tribo de, entenderam? Quantos entraram então? Tá bem? Milhares, exatamente. Milhares entraram. Né? Mas a gente sempre ouviu falar, ou já disse, né? Que só entrou 2, né? Bom, na porção de hoje também, querido, nós vamos ouvir falar disso aí, ó, que está sobre separar uma porção da massa, né? A primeira pergunta a se fazer existe aqui uma analogia, tá? Primeiro, para criar o primeiro homem, Elohim juntou um pouco de terra de cada parte do mundo e recolheu água de todos os oceanos, formando uma argila. A partir dessa massa, ele formou Adão. Por isso, nossos sábios denominaram Adão a Halá do mundo. Quando Rava ofereceu o fruto proibido, fez com que Adão perdesse sua pureza original. Então, a mitzvah de separar Halá realmente só se aplica em Israel, numa época em que a maioria do povo judeu habita lá. Contudo, nossos sábios comandaram que a Halá seja separado mesmo fora de, e mesmo em nossa época, para que essas leis não sejam esquecidas. Hoje em dia, por que queimamos a porção separada da Halá? E não a damos aos Kohanim? Porque os Kohanim encontram-se impuros. Tá? Ou às vezes nem tem Kohanim perto da gente. Ok? Agora a pergunta. Mulheres. Quando você faz a Halá na sua casa sexta-feira? Sim ou não? Porque tem irmãs que às vezes trabalham, né? Tem irmãs que às vezes não fazem por preguiça mesmo, né? Tem outras que trabalham, chegam tarde, e a gente sabe dessas coisas, né? Tem outras, falta de, né? Às vezes falta de interesse mesmo. Oi?
Não, mas o Wander falou que às vezes não faz porque não sabe. Se você chegou ontem no judaísmo, eu vou até falar que você não sabe. Se você chegou aqui, tem uma reunião, né? Eu até perguntei, as irmãs, tem vindo na reunião das irmãs? Vocês aprenderam a fazer ralá na reunião? Sim ou não? Ah, então tá bom. A nossa ainda está chegando. Então, aí, Wander, ó, tem reunião das mulheres que as mulheres aprenderam a fazer ralá. Vamos lá, voltando na ralá. Olha que coisa linda. Uma bênção no lar. É significado que a mitzvah de separar a ralá da massa foi otorgado à mulher judia. Como esteio do lar, a mulher não apenas prepara o sustento físico para a família, mas cumprindo esta mitzvah, ela também confere uma mensagem espiritual ao alimento. Olha que coisa linda. Então, irmã, na hora que você está fazendo a sua ralá, né? É claro que eu vou explicar isso aqui depois também, porque tem um detalhe. Qual é o tamanho da massa que eu tenho que preparar para mim poder separar a parte? Tem um detalhe aí. Tá? Talvez você está fazendo a ralá lá na sua casa, todo o Shabat, e você não está separando a parte da ralá, né? Mas você não está pecando no sentido de não cumprir, né, os preceitos judaicos, porque também tem, né, não sei se as irmãs foram ensinadas sobre isso, mas também tem a quantidade de massa que você vai preparar. Não aguenta aí. Mas olhe bem, você preparando, né, esse momento, você está conferindo à sua casa, trazendo para a sua casa uma bênção para o seu lar, tá certo? A mitzvah de separar ralá incorpora a crença de que todo o nosso sustento realmente chega até nós através das mãos de Elohim. Do mesmo modo que não podemos ingerir o pão, a não ser que tenhamos separado a ralá, assim também uma porção do nosso sustento é sempre reservado para a caridade, que é dada livremente. Do bom, olha para o seu irmão e pergunte para ele, você tem feito tzedakah? E outra pergunta, você está fazendo tzedakah de qual parte? Às vezes a gente vai lá na despensa e pega o pior. É a mesma coisa quando a gente fala, irmão, vamos fazer aqui né? Vamos abençoar alguém. Aí eu vou lá e tiro o quê? Irmão, separa lá na sua... Nós vamos fazer igual a gente tem feito, né? Vamos fazer um bazar que é para ajudar, para fazer a obra e etc. Então, traga lá. Aí a pessoa vai lá no armário e fala, esse sapato está sem salto, está rasgado, vamos levar para o bazar. Essa blusa está furada, não vou usar isso mais mesmo, deixa eu mandar para o bazar. Irmão, bazar não é dispensa ou despejo de lixo. Você quer abençoar? É para abençoar? O que você tem que fazer? Você vai fazer tzedakah com o pior? É essa semeadura que você vai colher amanhã. É o que você vai semear hoje, amanhã você colhe. Agora deixa eu te falar uma coisa. A colheita, ela não é a mesma proporção. Né? Eu dei exemplo, né? Só exemplo. Né? Dei um sapatinho, vou colher um sapatinho. Dei um sapatinho furado. Vou colher um sapatinho. Né? Eterno falou isso lá no livro de Malach, né? Malachi, meu mensageiro. Ele falou, escuta, por que vocês trazem para mim uma oferta, uma oferenda, que nem o seu príncipe aceita? Por que vocês estão trazendo para mim? Pega isso que vocês estão me dando e dá para o príncipe de vocês, vê se eles aceitam. Por que vocês estão trazendo para mim? Vocês pegam um animal lá que é coxo, pegam um animal que é manco, pegam um animal que está cego, pegam um animal... Não presta para vocês, aí vocês querem ofertar no meu altar. Lembra que o Eterno falou isso?
E às vezes a gente está fazendo tzedakah dessa forma, né? Vai fazer tzedakah? Faça da melhor forma. Vai lá na sua despensa, para fazer tzedakah, tira o trem ruim, não. Né? Tem um feijãozinho que eu vou levar lá para os irmãos, vou levar lá para aquele lá. É mesmo? Feijãozinho esse? Não, porque deu bicho, né? Eu comprei 2 pacotes, cozinhei, botei, é ruim demais. Vou dar lá para tzedakah. Irmão, se você não come, por que você está querendo que seu irmão coma? Comprei um arroz em casa, não credo. O arroz do cozinha, quando cozinha vira angu. Não, gostei não. Deixa eu levar e dar para o irmão lá. Vou dar para tzedakah. Olha para o seu irmão e diga: semeie coisas boas. A semeadura você planta 1 grão. Quantos você colhe? E a gente não sabe nem dimensão. 1 grão de milho. Nasce um pé, dá quantos grãos? Aí você vai lá e semeia um estragado, a hora que nascer vai vir estragado também. E aí vai vir um monte de estragado. E você vai colher tudo estragado. Vamos lá. Voltamos à mitzvah. Nossos sábios dizem a respeito da mitzvah de separar halá. Isso fará com que a bênção pare sobre a sua casa. A mulher, tão influente na formação dos valores e atitudes dos membros da família, traz bênção sobre o seu lar e família, através desta mitzvah. E instila fé em Elohim aos que a rodeiam. A mitzvah de separar halá simboliza toda a prática da Keshrut, enfatizando a elevação do físico e mundano a reinos de santidade. Está entendendo a importância dessa ação? Agora tem um detalhe. As mulheres judias, tradicionalmente, assaram suas próprias halot, como parte da preparação para o Shabat. Amém? Né? Isso é feito todo o Shabat na casa das irmãs. E Yom Tov, né? Apreciando e valorizando a oportunidade de cumprir esta mitzvah. Essa mitzvah é especialmente significativa na véspera de Shabat. Antes de separar halá, muitas mulheres depositam algumas moedas numa caixinha de tzedakah, destinada aos necessitados, e especialmente aos estudantes de Torá em Israel. Então, lá em Israel, né, é uma prática comum no mundo judaico, que na hora que a irmã está preparando a sua halá, antes dela separar a parte, ela vai lá na caixinha de tzedakah e faz lá, deposita lá uma oferta de tzedakah, que vai ser dada para alguém depois. Amém? Amém? Bom, para a gente fazer esse mandamento, temos alguns requisitos. Vamos lá, mulheres. Né? Isso é trabalho seus. Requisitos da farinha e líquidos para a separação da halá. Tipo de farinha. Toda farinha pode separar parte dela? Não, não é toda farinha. Qual farinha? Separa-se a halá quando a massa é feita de ou da combinação do seguinte 5 grãos. Repete comigo. Trigo, centeio, cevada, aveia e espelta. Pergunto para vocês, qual desses você mais utiliza? Trigo. Está dentro então? Tá, muito bem. Tem outros tipos de farinha lá. Eu até coloquei ali para você. Ó. Por exemplo, farinha de arroz. Está fazendo um trabalho com farinha de arroz. Tem que separar? Não. A não ser que você misturou com a farinha de arroz o trigo. Aí já é outra história. Soja, farinha de soja, farinha de milho, trigo sarraceno, né, que seja cachê. Quando utilizamos sem os 5 cereais, não necessita de separação da halá. Se utilizamos combinados com a farinha de 1 dos 5 grãos, um rabino deve ser consultado sobre as leis para a separação da halá. Né? Muito bem. Volta lá.
Qual farinha, então, você mais utiliza daquele grupo? Trigo, né? Centeio, acho que pouca gente usa. Cevada, muito pouco. Aveia, talvez, né? Um pouquinho mais. Mas não chega a ralar com ela, né? Eu acredito que não. Então, a farinha que você mais usa. Então, usando o trigo, teríamos que fazer a separação da parte da ralar? Sim, até o momento que nós vamos descobrir uma outra coisa aqui agora. Requisitos da farinha em gramas. Agora você vai saber se você tem que separar a parte da ralar ou não. Vamos lá. Não se separa a ralar ao se utilizar a farinha em quantidade inferior a 1.230 gramas. Pergunto para as irmãs, você usa quantas gramas de farinha lá no Shabat? Você pega 1 quilo de farinha e faz ralar? Eu acredito que não, né? Você usa, então, menos que isso? Né? Por isso que eu disse aqui mais atrás. Talvez você não esteja fazendo e não vai ser, e não está fora. Né? Por quê? Se você produzir mais de 1.230 gramas, depende, vamos ver. Separa-se ralar sem bênção, ao se utilizar a quantidade de farinha pesado entre 1.230 e 1.666,6 gramas. Então, estou fazendo ralar. A minha ralar eu usei, por exemplo, 1,5 kg de farinha, exemplo. Preciso separar a massa? Sim, separa aqui a parte. Vou te falar qual o tamanho também. Separo. Porém, não preciso eu recitar bênção. Acima de 1.666 gramas, separa-se a ralar com bênção ao utilizar uma quantidade de farinha superior a isso. Vai fazer ralar, está usando 2 kg de farinha, tem que separar e tem que recitar a bênção. Amém? 1.230, né? 1,5 kg por aí, você separa, não precisa recitar bênção. Olha para a sua irmã aí e diga, bênção. Está entendendo? Conteúdo líquido, tem um outro detalhe que é o líquido. A fim de se separar a ralar com bênção, a maior parte do conteúdo líquido da massa deve ser composta de água. Irmãs que fazem ralar, como é que você molha a sua massa? Né? Se você está molhando ela com a quantidade maior de água, obedecendo aquele peso lá, né, você tem que entrar isso aí. Se não, aí vai mudar a história. Contando que os requeridos da quantidade e tipo da farinha também estejam dentro dos parâmetros. Se a maior parte do líquido contido na massa for outro que não água, como óleo, ovos, mel, suco, etc., separa-se a ralar sem bênção. Não precisa estar bênção. Como proceder? Separa-se a ralar depois que a farinha e os líquidos estão bem misturados juntos, formando uma massa homogênea. Enquanto esta ainda está inteira, antes de se dividir, né, de se formarem os pães. Entendido? Enquanto tiver aquele bolo lá, você vai separar lá a parte, né? Antes de separar os pedaços da massa, recita-se a seguinte bênção. Está aí a bênção para quem faz, né? Amém? Amém, Simone? Né? Eu acho que a Simone, das irmãs aqui, é a candidata mais forte, né? E certamente ela prepara mais de quilos, né, de ralar. Eu acredito que as outras irmãs não, né? Somente se a família for pequenininha. Pensa? Remove-se então, aí agora, o pedaço que você vai separar lá. Pedaço de aproximadamente 28,8 gramas de massa. Amém? Após separar a ralar, quer com recitação da bênção ou não, disse hareze ralar, isto é, a ralar. Atualmente já não podemos dar a massa aos Kohanim,
nem utilizá-la para nós mesmos. O costume mais difundido é queimar esse pedaço em separado, por exemplo, envolto em papel alumínio, sobre o queimador do fogão. Entendido? Preparou lá a sua massa, tira 28,8 gramas, enrola ele lá num papel alumínio e queima ele. Por quê? Porque não tem um corraninho para você dar essa parte da massa. Então você queima lá na sua casa. Amém? Amém? Benção? Apesar da separação da halá ser uma das 3 mitzvot especiais da mulher, qualquer pessoa acima da idade bar ou bat mitzvah pode cumprir a mitzvah quando necessário. Durante essa semana, um irmão me fez a seguinte pergunta: minha esposa não é serva do Eterno, posso acender as velas do Shabat? E aqui você está vendo que até a separação da halá pode ser feito por um homem, desde que já tenha idade, né? Então, criança abaixo disso não deve, né, separar ou mexer na questão da halá, né? A partir da benção. Esqueci, assei o pão. Tinha que ter separado a halá. Ih, esqueci de separar a halá. E agora? Né? Ainda tem solução. Há casos em que a halá é separada depois de se assar a massa. Se a massa for líquida, impossibilitando a separação da halá, antes de assá-la, como receita de diversos bolos. Então tem bolos que também separa a parte. Porém, você não separa antes. Né? Porque o bolo é líquido, né? Então você não separa antes, separa depois de assado. Se alguém se esqueceu de separar a halá antes de assar, separa-se a halá colocando-se todos os pães ou bolos, né, já assados numa caixa ou recipiente, cobrindo-se todos com um pano, tira-se então um pedaço de um dos pães ou bolos e, quando exigido, recita-se a benção. Entendido? Se é bolo, você faz depois de pronto, né? Se esqueceu, pode fazer também. Obedecendo o quê? Quais são os critérios para tirar? Primeiro, peso, né? É mais de 1,2 kg e tira. Não, né? É 1.600, tira e recita a benção. Né? Entendido? Massa de bolo, né? Ou biscoitos, etc. Separação da halá ao se assar bolos, biscoitos, confeitaria em geral. Quando se assa grandes quantidades de massa que não seja para pão ou halá, aplicam-se as leis de separação da halá. Ok? Que é o caso que às vezes você faz e não deu para separar antes, separa depois. Né? É muito líquido, separa depois. Os tipos e quantidade de farinha e líquidos são os mesmos que os relativos aos pães. Entendido? Sendo que a água consiste na menor parte dos líquidos, na maioria das receitas de bolo, mesmo se uma receita pedir mais de 1.600 gramas de farinha. Separa-se a halá sem benção. Aqui falando de bolos, né? Separação da halá em massa cozida ou frita, se alguém sovam a massa com a intenção de cozinhá-la ou fritá-la, por exemplo, para macarrão ou sonho, deve-se separar a halá sem. Vai fazer macarrão. Pode recitar, pode separar, porém não há necessidade de benção. Fechou? Fechou? Para concluir a nossa paraxá, o texto falando do tzitzit. Ok? Os textos que a Bíblia usa para falar do tzitzit estão aí. Ó. Se você quiser anotar, Números 15:38, 15:39, Deuteronômio 22:12. Né? Fala das franjas. Ok? As franjas, o Eterno manda colocar nas roupas. Tá? E aí ele diz assim, ó. E vos verão para quê? Vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis o vosso, nem os vossos, pelos quais andais vos prostituindo. Ok? Franja porá nas 4 bordas da tua manta com que te cobrires. Olha para o teu irmão e diga: não temos 4 bordas da franja. Então o que fazemos? Irmãos, eu só obrigatoriamente, eu sou obrigado a usar franja quando uso roupa com 4 bordas, com 4
cantos, obrigatoriamente. Tá? O que os rabinos fizeram então? Porque as roupas modernizaram, não se usa mais roupa com canto. Então os rabinos criaram uma roupa para ficar debaixo da roupa, para poder ter os cantos e colocar o tzitzit. Ok? Então eles criaram essa veste para cumprir o mandamento. Né? Benção? Benção. Porém, né? Mesmo essa roupa, para muitos ela é complicada. Então, né? O que a gente fez? Passou a colocar as franjas ou tzitzit na roupa que você utiliza diariamente. Amém? Por isso, né, que os irmãos estão usando aí o tzitzit. Primeiro, ele é um mandamento do Eterno. Ok? Ah, Rabino, o mandamento é só para quem usa roupa com 4 cantos. Realmente, o Eterno manda colocar nos 4 cantos. Meu irmão, se o Eterno estivesse dando um mandamento hoje, ele iria mandar colocar franja nos 4 cantos? Ou ele iria mandar fazer, vocês vão construir uma camisa com 4 cantos para vocês colocar e pendurar o tzitzit. Você acha que ele ia fazer isso? O mandamento é usar 4 cantos ou usar franja? Mas no tempo que ele dá isso, todo mundo tem cantos. Então, pendura no canto. Nos dias atuais tem canto? Não. Né? Pendura onde der para pendurar. O importante é você cumprir o das franjas, para que você olhando para elas, você lembre dos mandamentos. Não siga o teu coração e nem os teus olhos. Amém? Benção? No caso, o que o Eterno manda? Ele manda você, por exemplo, o Shema. Né? Você recita o Shema quando você acorda, quando você deita. Ok? Quando ele fala de usar as franjas, essas franjas devem ser postas quando? Todo o tempo que você estiver vestido. Agora, você está, né? Vou tomar banho, não precisa pôr franja, né? Tem nem onde pôr franja, né? Entendido? Estou vestido? Põe o franja. Ah, mas eu vou trabalhar. Põe franja. Ah, não, no meu trabalho eu tenho que usar camisa social e eu tenho que usar a camisa dentro da calça. Coloco as franjas, né? Ah, não, vai. A empresa lá não aceita que eu mude essa roupa. Ponho as franjas por dentro, então. A hora que você, né, for movimentar-se, né, você vai estar vendo as franjas. Elas estão ali cumprindo o mandamento. Existe um outro detalhe aqui muito interessante, que é a questão do fio azul. Né? No tempo que o Eterno deu o mandamento, existia lá um animal que se tirava, extraía dele algo para fazer a cor azul. Amém? Amém. Ah, hoje não tem mais o animal, então a gente não usa fio azul, porque não tem mais o animal. Meu irmão, o mandamento foi dado em função do animal, ou foi dado um mandamento para você cumprir? Ah, mas no momento que ele é dado, eu tenho um mecanismo para cumprir o mandamento. Nos dias atuais, eu tenho milhares. Tá certo? Ah, não, eu não vou cumprir o mandamento, por quê? Porque a tradição diz que eu não posso cumprir. Você vai seguir tradição ou vai seguir a Bíblia, a Torá? É que isso que Yeshua falou lá atrás. Vocês são um bando de hipócrita. Vocês invalidam os mandamentos por causa das vossas tradições. A tradição diz para você, não pode usar fio azul, porque o animal não existe. Aí vocês, né, modo de dizer, muitos estão seguindo tradições, em vez de seguir mandamento. Yeshua já falou, né? Pensa? Encerrando aqui, que nosso tempo já acabou, né? Tzitzit são franjas, refere-se aos fios que devem ser feitos com propósitos explícitos na mitzvah, né? Lishma, tecido segundo as especificações da lei judaica, atadas às vestimentas de 4 cantos, né?
A palavra tzitzit não se refere apenas às franjas em si, mas o que estas franjas invocam naqueles que as vestem. A palavra retzit, relacionada a tzitzit, quer dizer olhar ou observar algo intencionalmente. O tzitzit exorta aquele que o usa a olhar atentamente para as franjas, a fim de que se lembrem dos... Entendido? Qual que é o propósito da franja? Lembrar dos mandamentos. Aí o Eterno falou, põe franja, meu irmão, para você estar sempre lembrando de obedecer os mandamentos. Bênção? Yeshua usou tzitzit? Né? Com certeza. Inclusive lá no texto grego ele é chamado de kraspeda. Deixa eu acelerar aqui, só para você anotar isso, para nós vamos parar já. Olha lá. Mateus 23 está escrito isso aqui, ó. Então falou Yeshua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moshe estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai, fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-las. Fazei todas as obras a fim de serem vistos pelos, pois trazem largos e alargam as franjas das suas. Tem uma versão que está alongam as franjas. Meu irmão, esse texto de Mateus 23, eles colocou nele na tradução franja lá. Mas se você observar ali, o texto está falando de fariseu. Aí quando falou no texto que era Yeshua, olha lá, Mateus 23, 5. 23, 5. Alargam as, né, ou alongam as. 23, 5 em grego. Kraspeda. Aqui, ó. Kraspeda. Aí vem um texto de Lucas 8, 44. Kraspedoi. Mateus 9, 20. Aí fala do texto que a mulher vem e tocou na orla da sua. Meu irmão, orla, tem uma versão que está orla dos seus vestidos. Mateus 9, 20. Olha a palavra que está lá. Kraspedoi. Mesma palavra que está lá em Mateus 23, 5. Mesma. Só que lá em Mateus 23, 5, como está falando dos fariseus, aí o tradutor da Bíblia foi lá e traduziu como franja. Aí quando falou de Yeshua, ele foi lá e colocou orla. O que ele está querendo fazer? Querendo dizer que quem cumpre mandamento é fariseu. Está entendendo? O mandamento que está cumprindo é fariseu, está usando franja. Aí o Messias, não, o Messias não usa isso não. Messias, a roupa dele é batina. Ele usa vestido. A mulher vai tocar na orla dos vestidos. O texto original lá é o mesmo de Mateus 23, 5, que é franja. Mesmo texto. Entendido? Olha para o teu irmão e diga, entendeu? Querem dizer que Yeshua não era um judeu observante da Torá. Pergunto para você, será que Yeshua usava tzitzit com fio azul ou não? Mas não tinha um animal. Né? Vamos acelerar aqui. Irmãos, no talit aqui, tá? A gente usa a franja nos 4, né? Inclusive o talit messiânico já vem com as franjas coloridas, tá? O que significa, olha lá, os 4 cantos, né? Primeiro, se você pegar a expressão tzitzit, olha lá, ele forma o número 600. Eu coloquei algumas coisas ali, né, só para informação, tá? O tzitzit, a palavra tzitzit forma o número 600 e na franja tem 5 nós e 8 fios, que perfazem o número 13, tá? 13. Se você observar aqui um outro detalhe interessante, olha lá, as
os enrolamentos que tem no tzitzit são 7, 8, 11 e 13, que dá um total de 39 enrolamentos, tá? 39 é 26 mais 13. O que significa isso? 26, Yud, Rei, Vav, Rei, e Echad, 13. Dá um total de 39. Então, fazendo a gematria do tzitzit com os fios, né, e com os nós, perfazemos um número na gematria 39, que significa que o eterno é Echad. O eterno é um, amém? Ou o eterno é amor, né? Porque 13 também é amor, tá bem? Olha lá. Pensa? Vou parar por aqui, porque o nosso tempo acabou. Na próxima, só um ganchinho aí, ó. Eu separei na Brit Hadashah todos os capítulos 13 de todos os livros, né? Que existe, claro, tem livro que não tem 13. Capítulo 13, às vezes tem verso. Mas os capítulos 13, sempre na Brit Hadashah fala de amor. Tá? E é interessante que no mundo aí fora, eles vão dizer que 13 é o número de azar. Né? Pela gematria, o número 13 é o número do amor. Amém? E 13 também é Echad, que o eterno é um. Amém? Coloque sobre os teus pés. Vamos orar. É interessante que o último versículo em Coríntios, 2 Coríntios, está assim. Eu coloquei ali, a saudação de Shaul, né? Em amor. 2 Coríntios 13, 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor, né? No 2 Coríntios 13, está escrito assim, o amor de Elohim. Né? Aí vem mais umas coisas. Aí eles chamaram até de bênção apostólica. Né? Curve a sua cabeça aí. Adonai, em nome de Yeshua, nós agradecemos e te bendizemos e te louvamos por tudo que o Senhor nos tem dado. Agora oramos também pedindo que o Senhor possa continuar nos abençoar. Agradecemos ao Senhor por essa porção desta noite. Pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de transgredirmos, nos livre de murmurarmos, nos livre de fazermos aquilo que não agrada ao Senhor, indo contra as tuas mitzvot, indo contra os teus mandamentos. Nós agradecemos a Ti porque o Senhor preparou para nós esta noite, esse final de Shabat, esse início de semana, e que em tudo o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Aquele que estiver aqui embora, que o Senhor os leve em shalom, que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja, o livre, e também esteja a nos abençoar mais e mais. Assim oramos, agradecidos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com